Hoje, nessa sexta-feira, dia 23, primeiro dia da primavera, né? Até vi um meme ontem dizendo assim, olha, acabou aqui o inverno, chegou a primavera, vai esquentar um pouco daqui para frente. Estamos recebendo aqui Alexandre Souza, que é assessor de investimentos e sócio da Ouro Investimentos. Alexandre, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aí. Primeiramente, obrigado aí pelo espaço para falar em nome da Ouro Investimentos. O nome é bacana, né? Bom, vamos lá, vamos começar aqui pela nossa taxa Selic. Como é que vocês do meio viram primeiro a manutenção, né? Vem numa escalada de aumento aí, etc. Porque ela mexe com todo o financeiro. Como é que vocês viram a manutenção, se foi acertada, se não, ou se já estava na hora de cortar um pouco, por conta da situação atual financeira do país. Sim, Alexandre. A gente teve um cenário recente aí de inflação pós-pandemia, né? Você teve o boom de commodities ali, então isso inflou ainda mais os preços, né? Então a gente começou a controlar essa inflação, o Brasil saiu na frente, subiu a taxa de juros aí, até na frente dos demais países, que foi uma inflação global, né? E aí você tinha um mercado que estava precificando ali possivelmente mais um aumento, né? O mercado meio que precificava isso na curva de juros, precificando juros futuros, né? Mas como a gente já estava tendo um pouco de deflação, tomou-se a decisão ali de manter a Selic nesse nível, né? Para o braço dos investimentos, é uma oportunidade ali para... Possivelmente a gente esteja no final desse ciclo de alta nos juros, então é importante ali, para quem não precisar de liquidez, é importante que consiga se alongar esses títulos atrelados à Selic, né? Falando um pouquinho de investimentos. Mas como a inflação começou a ser controlada, na teoria foi até importante não ter tido esse último aumento nos juros, né? Evidente que cada patamar de taxa de juros você tem um movimento no mercado. Com 13,75 que estamos, como é que vocês analisam os investimentos externos para cá? Fica fácil de fazer? Ir lá para fora, daqui para você investir lá? Você tem um diferencial de juros que a gente fala, né? A inflação lá fora ainda é preocupante. Europa, Estados Unidos, China, as informações aí até é importante checar de perto, né? Mas lá fora, para o investidor estrangeiro, fica muito confortável em ter acesso aos títulos públicos americanos. Então isso dá segurança para eles investirem o recurso internamente lá fora, né? Internamente para eles. Então fica mais difícil esse recurso vir para cá, para o Brasil. Quando você tem, principalmente associando isso à instabilidade política em um ano de eleição. Então, nesse curto prazo, provavelmente a gente vai ver, conforme histórico, uma volatilidade na moeda, no dólar, né? Então, o que a gente enfatiza, falando de investimentos, é importante que o investidor tenha uma carteira bem diversificada, que ele gerencie bem os riscos, né? Que ele esteja preparado para onde o mercado for. Então, a gente sempre vai avaliar a carteira como um todo, para onde o mercado for, mercado interno, mercado externo, a gente vai ter um portfólio aí preparado e robusto para onde esse mercado for. Uma máxima da economia que nunca, principalmente do investidor, nunca coloque todos os ovos numa cesta só, né? Exatamente. Essa diversificação é muito importante, porque principalmente aqui abaixo da linha do Equador, onde temos assim as guinadas, mesmo as imprevisíveis são possíveis de acontecer. Você falou em inflação na Europa, mas é evidente que eles estão acostumados com outras taxas, né? Exatamente. Quando você fala em 0,5% de inflação em aumento, para eles é um choque, né? Exatamente. Nós aqui que vivemos ainda, que ainda estão vivos os que viveram o período hiperinflacionário no país, 1% ao mês, se a pessoa for mais desatenta, acha que não é nada, né? Exatamente. É diferente de lá, de como eles encaram. Exatamente, a gente tem esses riscos enraizados aqui no Brasil, né? Histórico de inflação, a gente está acostumado com isso, né? Lá fora não é muito comum, lá fora é um cenário atípico para eles, há muito tempo não se via isso. O Brasil está um pouco até mais acostumado a lidar com esse tipo de cenário, né? Para investimentos, é evidente que nós estamos falando de perfis de investidores, ou de grana que você tem para investir. Como é que você, de modo assim, no momento, até porque isso muda muito, né? Para quem tem aí até 1 milhão para investimento,
O que seria aconselhar bom para ele hoje, né? Porque a gente sabe que essa semana que vem a coisa pode não ser exatamente do jeito que é. Exato. Não é que a pessoa vai ouvir essa entrevista aqui e falar, não, já sei tudo. Claro, eu já sei tudo, vou fazer o que ele falou. Claro. Assim, é importante, né? A Ouro em si tem como padrão uma primeira reunião para você fazer o diagnóstico, literalmente, ali entender os objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então, assim, não tem uma regra geral. É importante avaliar o caso a caso. Tem aquele investidor que ele é muito conservador. Eu tenho disponível para os próximos 6 meses, não vou usar esse dinheiro. É importante aproveitar a taxa Selic. Então, é válido... Assim, é importante realmente o diagnóstico pelo seguinte motivo, né? Não adianta também você investir em muita renda fixa para um cara que é naturalmente tomador de risco. Inclusive, normalmente os ciclos eles são inversos, né? Você tem taxa de juros subindo, isso impacta diretamente na lucratividade das empresas, bolsa não vai tão bem, né? É o momento de comprar. Então, enquanto o mercado estiver caindo, é o momento de comprar, né? Falando de bolsa especificamente. Então, não adianta o cara investir muita renda fixa para o cara que é tomador de risco e, ao mesmo tempo, o cara que é muito conservador não consiga tomar risco para essa carteira. Então, é importante fazer o diagnóstico, entender o perfil desse investidor, mas o que é válido destacar hoje em termos de mercado, né? Taxa de juros ainda é elevada. É uma taxa aí que em 4 a 5 anos o investidor consegue dobrar o patrimônio dele, então é muito atrativo para um percentual da carteira que não vai se tomar risco. Em termos de bolsa, é uma baita janela de entrada, né, pensando a longo prazo, né? E é importante o investidor tomar o cuidado, principalmente para quem não tiver acostumado com volatilidade, com oscilação de preços, né? Mas para aquele cara que já é mais calejado, já operou, nosso escritório tem 10 anos, né? Então a gente está há 10 anos no mercado. Já passamos aí 2008, já passamos greve dos caminhoneiros, recente Covid, que realmente foi uma pancada muito forte falando de bolsa para baixo, né? Então é importante definir esse perfil na hora da tomada de decisão, na hora de fazer a alocação da carteira. Fala pro pequeno investidor, quem tem 5 mil reais hoje disponível, o que ele faz? Ele põe na poupança, deixa numa conta remunerada, porque acredita que 5 mil reais é um valor pequeno para se investir. Né? Dá para começar a fazer com pouca grana? Sim, é possível, né? O importante que a gente destaca aí é que se tenha um bom controle do fluxo de caixa da família ou da pessoa em si, né? O cara saber quanto é que está entrando, quanto é que está saindo. E o primeiro passo para ele formar patrimônio, sem dúvidas, independente do perfil que seja, é a capacidade de poupança, né? Então, hoje... E é importante um ponto de reflexão para o investidor, ele se perguntar mesmo, né? Poxa, se acontecer algum imprevisto, né? Eu estou preparado ou não? Eu posso tomar risco com esse recurso que ainda é relativamente pequeno, para quem está começando a formar patrimônio, né? Então é importante realmente fazer o diagnóstico, seja aquele cara que está começando a poupar, seja aquele que já formou um patrimônio ali, que está no meio da carreira, mais ou menos. Porque algumas das dores dos investidores são exatamente essas, né? Poxa, preciso poupar, como é que vai ser lá na frente? Tem aquele cara que já poupou um pouco, ele fala, pô, será que vai ser o suficiente lá na frente para manter a aposentadoria? E tem aquele cara que já acumulou, ele fala, poxa, e agora, né? Como é que eu vou fazer a sucessão desse patrimônio? Então, são vários perfis aí que não deixa de ser extremamente importante a questão do diagnóstico em si. O investidor, os investidores, principalmente americanos, tem muito filme com relação a isso, as pessoas assistem. Tem o Lobo de Wall Street, um filme mais... recente não, né? Mas já tem um bocado de dias que está por aí, dá para as pessoas terem uma ideia. E você vê pessoas enriquecerem, né? Evidente que muitos querem a bancarrota também por conta disso. Agora não dá para misturar a legislação, né? Porque a legislação dos Estados Unidos é muito permissiva, porém bastante punitiva também. Tem bastante liberdade, mas a coisa tem que ser levada a sério. Um calote, o cara vai para cadeia, não é como aqui que ele simplesmente muda de cidade e pronto. É bem diferente a questão. Aqui as coisas são mais presas, vamos dizer assim, né? Mas temos a legislação que temos e todos conhecem. Pois não. A gente tem essa questão de até esbarra, né, nesses riscos país, né, que a gente comentou inicialmente. Acaba até fugindo um pouco do foco do assessor de investimentos em si, mas no Brasil basicamente você tem risco das leis, você tem o risco de inflação e o risco de moeda fraca, né, frente ao dólar principalmente, que é quem dita a economia, o ritmo da economia global. Então basicamente tudo que a gente consome aí, desde commodity até o produto final, tem dólar no meio. Mais uma vez a gente destaca a importância da diversificação internacional.
Então é importante que você tenha um portfólio robusto, um portfólio globalizado, para que você esteja preparado para movimentos de estresse, como foi esse último boom mais recente aí de dólar extremamente alto, né? Vinícius. Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao nosso convívio, né? É um prazer muito grande te conhecer. Já tive a oportunidade de ter reuniões, né, com pessoas da equipe da Ouro, né? Vocês devem conhecer o Clebiano, né? Que atende você, que é colega na área de consultoria, né? Organizacional aí. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, então é um prazer muito grande, seja muito bem-vindo aqui. Então, o que eu quero te perguntar, educação financeira, né? Vamos ver por outro lado, né? Quer dizer, que a maioria das pessoas não faz gestão de ativo, faz gestão de passivo, né? Infelizmente, você faz gestão de dívida, né? Até com patrimônio líquido negativo, infelizmente. Mas assim, vocês fazem esse papel também de consultoria, de aconselhamento, de coaching, né? Que há muitos profissionais aí que são especializados nisso, em educação financeira, né? E há quem defenda, inclusive, que isso vá para a rede pública, né? Que se ensine as crianças, né? A fazer a sua própria educação financeira, né? Já tem alguma coisinha, né, como tema transversal, mas não é muito robusto, né? Então, como é que vocês veem isso? Como é que vocês trabalham isso com os clientes de vocês, né? Em qualquer faixa, né? Porque assim, quem ganha 10 mil tem que caber no orçamento de 10 mil, né? Quem ganha 20 mil, quem ganha 30 mil e por aí vai, né? Então, como é que vocês veem essa questão? Como é que vocês praticam lá, né? Essa questão da educação financeira, Alexandre? Certo. Nosso trabalho dentro da Ouro, né? No primeiro momento, como eu falei anteriormente, é fazer aquele bom diagnóstico, entender ali os objetivos, as necessidades da família ou do investidor. E assim, a gente compara muito o mercado financeiro a um canivete suíço, né? Você tem lá várias ferramentas que muitas vezes o investidor ele não sabe nem que existe ou ele não sabe usar. Então, nosso papel, nosso desafio é exatamente esse, né? Mostrar para ele, poxa, vamos por esse caminho, tecnicamente é isso, né? Então, o nosso desafio é exatamente esse, mostrar essas ferramentas para o investidor, mostrar que faz sentido ali para o momento dele e não deixa de ser importante, primeiramente, coletar as informações para realmente falar, poxa, isso aqui faz sentido para você, né? Vamos por esse caminho. Lembrando que dentro da assessoria, a palavra final ela acaba sendo sempre do investidor, né? Mas dentro do processo de educação financeira é que, ao longo do tempo, esse investidor ele esteja cada vez mais preparado aí para tomar a decisão diante dos seus investimentos da maneira mais eficiente possível. E é um trabalho que vai depender dos dois lados, né? Do assessor dar uma boa assessoria técnica em si e o investidor também seguir aquilo ali que a gente está propondo, o trabalho que a gente está propondo. Lorenberg Alves. Pois não, Vinícius, você quer completar? Só se for permitido, né? Porque é uma questão de mentalidade, né? A maioria das pessoas, assim, tá aquela mentalidade de contrair dívida, né? Isso é só administrar dívida, né? E a gestão de ativos é outra coisa, né? Você manter seus custos fixos baixos, né? O máximo possível baixos, né? E quando tiver uma receita extraordinária, aí se quita a dívida, aí se investe, né? Então, tem um componente de mindset, né? De modelo mental mesmo, que é muito importante, né? Foi isso que eu quis trazer. Obrigado. Lorenberg? Parece que o Alexandre quer falar alguma coisa a respeito. Não. Alexandre, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos, o amigo ouvinte, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a sua presença aqui. Obrigado. Eu vou tentar desenhar um quadro. Se esse quadro foi mal desenhado, por favor, me corrija, sempre. Você falou agora na última resposta existem ferramentas. Essas ferramentas o assessor ou o consultor vai oferecer ao investidor. Mas digamos que esse investidor seja alguém exatamente muito conservador. Ele está na poupança e passou a vida dele toda na poupança. Tem aí entre 5 a 10 mil reais e ele gostaria de ousar. Porém, ele está exatamente naquela terceira ou quarta frase que você usou logo no começo da sua intervenção. Quando você falou assim, nós estamos em instabilidade política. E aí pergunto, a taxa da Selic tende-se a ser mantida ou a instabilidade política, a instabilidade econômica vai influenciar na permanência ou não dessa instabilidade, dessa taxa Selic? E aí, como fica esse investidor que quer sair da poupança porque o rendimento da poupança é ínfimo? Qual é a saída desse investidor? Quer sair da poupança porque ele não tem quase nenhum rendimento ali, mas tem medo
das instabilidades. Não é apenas a instabilidade política, não é apenas a instabilidade econômica, não é apenas o índice alto de inflação, mas são uma série de fatores que podem estar deixando ele quase que ali parado, sem ação. O que fazer nesse momento diante desse investidor? Certo. Pro investidor que ele é conservador, né? Hoje, sem ele tomar muito risco, ele tem lá 1% ao mês, e alguma coisinha ao mês, né? Então, basicamente, a gente está falando de investimentos em títulos públicos. Quando a gente fala no mercado, né, investimentos em títulos públicos, a gente está falando de ativos, principalmente de liquidez diária, que você resgata a qualquer momento, os ativos de menores risco do mercado. Então, o investidor pode ter tranquilidade em fazer a migração de uma poupança, até porque ele está deixando de ganhar e está sendo consumido pela própria inflação, né, se ele tiver na poupança em si. Então, mais uma vez, né, o nosso desafio é exatamente esse, mostrar para o investidor, ainda que seja conservador, que a carteira como um todo, é importante que a gente olhe para esse patrimônio como um todo. Que isso que vai nos permitir realmente proteger esse patrimônio para onde o mercado for. Então muitas vezes a gente não tenta adivinhar para onde o mercado vai para cá. O que a gente prepara é a carteira. Se o mercado for para cá, a gente tem esse percentual que vai acompanhar. A gente pode até eventualmente de um lado não acompanhar tanto, mas vai ter um percentual que ele vai acompanhar uma eventual alta, né? Se a Selic continuar subindo, essa parte da carteira vai ser replicada, né? Vai continuar subindo também. Então, e sobre riscos políticos, né? Aí a gente volta a falar, é importante que se tenha um pouco de moeda forte dentro da carteira, né? Imagina quem fez investimentos em ativos atrelados a dólar lá a questão de 10, 15 anos atrás, né? Só de variação cambial, esse cara já teve uma baita proteção, fora os investimentos lá fora, né? Seja em renda fixa lá fora, seja em ações lá fora. Então, essa proteção em si, né? Basicamente a gente está falando, segurança em si são ativos atrelados a dólar. Dentro do Brasil a gente tem esses caminhos com ativos de baixíssimo risco que a gente consegue ter acesso hoje com 1% ao mês, né? Então, como é que o mercado enxerga hoje, né? O mercado ele sempre tenta antecipar movimentos. Então, quando você olha para a curva de juros, o mercado precifica que do meio do ano que vem para o final do ano que vem os juros começarão a cair. Então, esse é o dado de mercado que nós temos hoje. Existem riscos aí envolvidos? Se realmente vai subir ano que vem ou se vai ser no próximo ano? Sim, né? Mas o fato é que hoje o mercado precifica dessa forma. Bom, 7,51, você falou em 1%, em investimento seguro em 1% ao mês. É possível a pessoa ter, com 5 a 10 mil reais também? Exatamente. Tem acesso aos mesmos produtos. Em quanto tempo? Com resgate, em quanto tempo? Consegue resgatar no mesmo dia, no máximo D+1, né? No máximo no dia seguinte. Bem, e para dobrar isso, para ter 2% ao mês, aí você vai ter que investir por quanto tempo? Aí o foco com que risco? Aí o foco é no longo prazo, né? Aí essa carteira vai ter um pouco mais de volatilidade, porque acontece o seguinte, como eu falei, quando o mercado ele tenta antecipar os movimentos, né? Então, poxa, a partir do momento que os juros começarem a cair, o mercado ficar mais claro ainda, o cenário político, o cenário de para onde a taxa de juros vai, falando de bolsa, ela vai tentar antecipar esse movimento e as ações vão subir muito forte, porque isso vai impactar diretamente na lucratividade das empresas. Então vai ter ano que a bolsa vai subir 30%, 40%, 50%. Vai ter ano que ela vai ficar no negativo, como já aconteceu no passado recente, né? Então, para a gente buscar esses 2% ao mês, é focar no longo prazo, né? No longo prazo você pode ter um preço médio, uma taxa média de retorno. Mas no curto prazo, os 2% aí fica um pouquinho complicado a gente ter acesso. Tá bom, quero agradecer aqui ao Alexandre Souza, que é assessor de investimentos e sócio também, assessor de investimentos e sócio da Ouro Investimentos. Alexandre, muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Fica aqui o nosso convite, né? Como eu comentei, a gente está fazendo aí os 10 anos de Ouro Investimentos. Fizemos a inauguração da nossa nova sede recentemente. Fica o convite a todos para conhecer o nosso escritório, conhecer a nossa estrutura, conversar com um assessor, para que a gente possa fazer ali uma conversa um pouco mais profunda. Obrigado a todos. Obrigado, Lorenberg. Obrigado, Vinícius.